Olá, muito boa tarde para você. Nossa equipe de reportagem está hoje aqui no bairro do Totó para poder contar a história do Rafael, que está nesse exato momento precisando de sua ajuda aí, telespectador do outro lado da tela. É uma situação bastante complicada, ele está agora no braço de Cibele, que é mãe dele. Cibele, boa tarde. Conta um pouco aí da trajetória de Rafael e como ele chegou nessa situação que ele se encontra atualmente. Ele nasceu com esse sintoma, ele se encontra hoje e ele sempre viveu na UTI e hoje também é uma UTI aqui na residência. A gente precisa se mover sempre porque a gente não tem condição e a gente está precisando mesmo de uma cadeira de roda para ele também, né, ver a área da rua, né? Para poder ir ao hospital, como é esse processo? Ele tem com a equipe médica em casa e tem o home care, né? Que transporte, faz o transporte dele com a ambulância. Graças a Deus eu tenho essa ajuda, né? E que a gente ganhou na Defensoria Pública, na Justiça. Mas quanto isso, o que a gente precisa mesmo, o que a gente precisa mesmo é de um local melhor e seguro para ele. Tipo, vocês não têm tanto recurso, né? Principalmente porque é muito gasto, e principalmente a cadeira vai ajudar bastante. É, isso mesmo. E tipo, essa situação faz quanto tempo que ele está nessa? A gente vai para o IMIP e sempre manda ligar e a gente aguarda e não tem recurso sobre a cadeira de roda. Os médicos falam o quê referente a isso? O hospital mesmo disse que não pode ajudar com isso porque ele já tem o home care dele, isso aí é com a empresa de lá do home care. Só que a cadeira que existe lá no home care é cadeira de roda e ele tem que ter uma adequada para ele. Uma específica para poder ele ter o que realmente se locomover de uma forma correta, né? É, porque não é qualquer tipo de cadeira, né? E essa cadeira se encontra mais ou menos 2 para 5 mil reais. É em relação a isso que eu ia falar, em relação a custo, que tu não tem como comprar uma Não tem. cadeira, né? Apesar que o dinheiro do governo foi cortado, do auxílio que eu tenho mais duas crianças, e eu só recebo 1.300 e eu não tenho condição de fazer isso. E remédio, tu gasta ainda com ele, como Não, é? eu não gasto remédio e já tenho tudo da justiça, mas só que também não posso trabalhar porque eu tenho que estar dando assistência a ele, com as enfermeiras, e eu não tenho a presença dos pais dele de familiar, só eu e meus filhos. Além de uma enfermeira, Rafael é acompanhado por uma técnica em sua residência. Porém, o deslocamento de Rafael ainda é um problema, pois o principal objetivo da mãe, que é justamente conseguir uma cadeira automática, ainda não foi alcançado. A casa onde o garoto reside com a família pode ser entregue a qualquer momento, o que se torna outro problema. E aí a maior parte do dia ele vive teoricamente aqui, né? Isso, Sibeli. É isso mesmo. Aqui é um UTI, pediatria, né? Sempre ele se encontrou no hospital Otávio de Freitas. Aí a gente ganhou o home care já faz um ano que ele está em casa, só que ainda a gente tem dificuldade, que a gente sempre fica se movendo de lugar porque eu não tenho mesmo condição para ajudar ele totalmente. Sibeli, pra tu como mãe, ver teu filho em uma situação dessa, onde não é legal pra nenhuma mãe, e se deparar é, nessa situação é complicado demais, né? Mas eu quis, né, a presença dele do meu lado e hoje ele se encontra, né? Só que eu não esperava que é muita providência sobre a situação dele, né? Que os médicos e enfermeiros querem o melhor, né? Para todo mundo. Como a gente só faz o que tem, né? Aí a gente vai vivendo assim, até um dia Deus abençoar a vida da gente melhor futuramente. E a tua vontade é literalmente ver ele bem, ver ele com saúde, ir à rua normalmente. Porque não tem diferença, né? De ele estar no hospital como aqui em casa. Na rotina normal, é apenas as enfermeiras e tu que cuida dele, como é que funciona? Só é eu e meus filhos, que eu tenho mais dois ali. Eu tenho ele e a rotina é eu e as enfermeiras somente, qualquer situação. Olha, eu quero agora que tu faça um apelo para o público de casa, para quem de repente tem interesse de ajudar, e
se encontra aí, ver teu filho nessa situação é complicado, a gente sabe disso, e a necessidade aí de uma cadeira automática é muito importante. E aí queria que tu falasse um pouco e olhasse para a câmera e pedisse mesmo esse apelo para o público. O que eu estou pedindo nesse momento para Rafael, meu filho, para ele ver mais a rua, que ele sempre teve no hospital, Otávio de Freitas, passou 3 anos, e dentro de casa também. A gente esperava um passeio com ele, só que não tem como, porque ele não consegue essa cadeira, que é muito importante para ele também, né? Conhecer as coisas. Ele sempre foi assim, né? Nunca saiu do hospital e aqui também é um hospital em casa. E eu estou fazendo esse apelo para ver se eu consigo uma cadeira de roda para ele. Durante essa trajetória toda não apareceu ninguém para poder oferecer. Não. E assim, né? Eu também não tenho conhecimento com muitas pessoas, né? E como eu disse, só eu e meus filhos, mas eu vou lutar para ele conseguir essa cadeira. E como eu já disse, é muito difícil, porque não só tem ele que precisa, tem muitas crianças também. E eu já fui até no IMIP e nunca consegui uma cadeira para ele. Sempre manda eu aguardar, aguardar. E esse aguardamento já passou do limite, sinceramente. Exatamente, e ver teu filho nessa situação, principalmente precisando de algo que é uma urgência e os médicos, os responsáveis, sempre dizendo a mesma coisa, acredito que isso é revoltante também, né? E talvez, né, isso é até melhor para ele, porque ele é uma criança normal e ele precisa conhecer as coisas que tem lá fora, né? Ele não consegue ir à rua normalmente e isso te machuca demais, né? Como Né? mãe, saber que normalmente o filho ele vai brincar, vai se divertir e ele não teve isso nunca. Nunca teve, né? Mas como eu entendo que a situação dele não é a mesma que uma criança normal, mas a consciência dele é que ele precisa também. 24 horas que ele fica exatamente nessa situação, sobre cuidados aí dos responsáveis e de, principalmente a mãe, a Cibele. E agora, ao meu lado, eu estou com a Iris, que é amiga de Cibele. Iris, conta pra mim, ver tua amiga nessa situação, precisando constantemente dessa ajuda, principalmente de autoridades, e não ter isso é complicado, né? Realmente é complicado, muito triste. Que ela precisa, uma pessoa simples, paga aluguel, não tem ajuda de marido, não tem ajuda do pai da criança. É triste, né? Para ela é uma coisa muito triste. Que ela vê o filho assim, qual é a mãe? A gente, como mãe, sente a dor que ela sente, né? De ver o filho dela não ter liberdade, não é como uma criança normal que pode brincar, que pode correr, pode ir para a rua e as autoridades não fazem nada. Porque fala, 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 mas não adianta. Ligue, liga, ninguém atende. Quando atende, não tem retorno. É muito triste. É um caso que acaba ficando sem visibilidade para o poder público, né? É,